Parque Estadual de Vila Velha, um dos mais importantes patrimônios naturais, histórico e turístico do Paraná. Localizado na região dos Campos Gerais, o parque é administrado pelo IAP, Instituto Ambiental do Paraná, e é vinculado à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em parceria com a Paraná Turismo. A região foi transformada em parque no ano de 1953 pelo governo do Estado do Paraná. 13 anos depois, ele foi tombado pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. O objetivo do governo era preservar as formações areníticas que constroem por todos os lados uma formação de expressiva beleza cênica. Vila Velha, ou Itaqueretá, a cidade perdida de pedra, como era chamada pelos antigos índios da região, é famosa pelas esculturas rochosas que intrigam os visitantes pelas suas formas pitorescas. A formação dos arenitos remete a 300 milhões de anos, quando a América do Sul ainda estava ligada à África, à Antártida, à Oceania e à Índia, formando um grande continente chamado de Gondwana. Nessa época, correspondente a uma das grandes eras glaciais da Terra, a região onde se localiza Vila Velha estava mais próxima do Polo Sul e a temperatura média na Terra era muito baixa. A paisagem era muito diferente da atual, dominada pela presença de geleiras, rios e lagos glaciais. As geleiras, ao se movimentarem, levavam para áreas mais baixas do terreno sedimentos e fragmentos rochosos que encontravam pelo caminho. E esses fragmentos, ao serem lavados por rios e enxurradas originadas pelo próprio derretimento do gelo, depositavam areia em lagos glaciais. Com o passar do tempo, fenômenos geológicos transformaram estas areias em arenitos e rochas, constituindo o que hoje é chamado de Arenito Vila Velha, que continua sendo esculpido e modificado pela natureza a cada instante que se passa. Segundo a história informal, diz a lenda que a formação rochosa que instiga turistas de todas as partes nasceu da ira de Tupã, que teria se sentido traído por um índio guerreiro que protegia o segredo de um tesouro da região. O guerreiro teria se apaixonado por uma bela índia de uma tribo inimiga, que fora enviada para roubar-lhe o segredo. A índia, ao tentar embebedá-lo com uma taça de uma bebida local, teve seu coração arrebatado pelo protetor do tesouro. Sentindo-se traído, Tupã desencadeou um terremoto que abalou toda a planície. Completamente destruída, a região tornou-se pedra. Já os dois amantes, ao adormecerem juntos, acolhidos pela sombra de um ipê, foram castigados e petrificados um ao lado do outro. Junto a eles, ficou a taça igualmente petrificada. E o tesouro de ouro fundiu-se e liquidificou-se no que hoje é a Lagoa Dourada. A peculiaridade das rochas atraiu ao longo dos anos gente do mundo inteiro, mas de forma desordenada. O local também foi ocupado por construções inadequadas. Tudo isso provocou uma degradação com sérios impactos ao meio ambiente e ao riquíssimo patrimônio geológico. Para restabelecer o equilíbrio ecológico e oferecer boa infraestrutura aos visitantes, o parque passou por um minucioso processo de revitalização. Foi o maior investimento em recuperação ambiental aplicado no parque desde a sua inauguração. O processo ocorreu após intensos estudos técnicos. Pesquisadores de diversas áreas elaboraram o plano de manejo do parque, documento técnico que orienta todas as ações que o envolvem. Foi estudada a capacidade máxima de visitantes para cada local, diminuindo o impacto causado pelo homem ao meio ambiente. O centro de visitantes foi equipado com lanchonete, auditório e foi reformado para comportar atividades de educação ambiental e orientação ao público. Um sistema de transporte interno foi implantado interligando os principais pontos turísticos do parque. Com um acompanhamento de profissionais especializados, também está sendo retirada a vegetação exótica, chamada assim por ser natural de outras regiões, e que, ao ser plantada indevidamente, alterou os campos e vegetações.
Desta forma, a flora do parque está sendo reconstituída com suas características originais. A biodiversidade do parque é algo a ser destacado. A vegetação estabelecida sobre as formações arenosas contempla-se em uma numerosa variedade de espécies. A vegetação de campos predomina em meio a capões, formações características das florestas de araucária. Nos ambientes do parque também habitam importantes espécies da fauna paranaense. Algumas delas ameaçadas de extinção, como o lobo-guará e a onça-parda, também conhecida por sussuarana. Você vai iniciar agora a sua visita. Fique atento às instruções e veja como agir dentro desta unidade de conservação para que este importante patrimônio possa ser visto ainda por muitas gerações futuras. Os principais atrativos do parque são os arenitos, as furnas e a Lagoa Dourada. Nos arenitos se concentra o famoso conjunto rochoso que está em permanente transformação pela ação natural dos ventos e das águas. Eles sugerem as mais variadas figuras e formas, e a mais conhecida delas é a taça. Quem fizer a meia trilha, que engloba somente os arenitos, entre o ponto de partida da trilha até a taça, com duração de 40 minutos, pode retornar ao centro de visitantes pegando o ônibus no ponto 2. Nos arenitos, caminhe sempre na trilha, inclusive para tirar fotos, já que atalhos favorecem a erosão e a destruição de raízes ou plantas. Não quebre, nem escreva neles. Em poucos segundos, você pode destruir uma estrutura milenar. As forças maiores da natureza não modelaram apenas as formas na superfície de Vila Velha. Elas agiram também na profundidade, onde se encontram as furnas. As furnas se formam a partir das estruturas falhadas e fraturadas dos arenitos. Estes poços de desabamento seculares têm grande diâmetro, com paredes verticais de mais de 100 metros de profundidade e um volume de água que chega até a sua metade, como é o caso da Furna 1. São duas furnas abertas à visitação que são envoltas por trilhas de paralelepípedo de 400 metros cada. Já a Lagoa Dourada é um ambiente único, embora tenha a mesma origem das furnas. Nela vivem peixes típicos da região, como a traíra, a tubarana e o bagre, que utilizam a área para a reprodução. Ela é assim chamada pelo reflexo do sol sobre os minerais depositados no fundo da lagoa, que em determinadas épocas do ano adquirem uma coloração dourada ao entardecer, lembrando o ouro. Na Lagoa Dourada, caminhe na trilha e não alimente os peixes. Pesca e banho são proibidos. Durante todo o passeio, colabore com a limpeza. Jogue seu lixo em local apropriado ou traga-o de volta ao centro de visitantes, deixando a lagoa limpa e pura. Durante todo o trajeto, respeite os animais, observando-os à distância e não os alimente. Alimentos humanos podem matá-los. Cuidado com o fogo. Ele agride e pode provocar incêndios que destroem a flora e a fauna. Por isso, não é permitido fumar durante o passeio nas trilhas. Alguns setores são restritos para garantir a reprodução de espécies, como os andorinhões, que se abrigam na gruta da pedra suspensa e no interior das furnas. Deixe cada coisa em seu lugar, incluindo plantas e flores. No trajeto, não há água nem sanitários, por isso, previna-se antes da caminhada. Tenha carinho e respeito pelo que o cerca. Preservar a natureza é um importante compromisso que temos com o futuro. Siga sempre as instruções e sinalizações. No parque, toda a área aberta à visitação possui monitores que estão à disposição para prestar informações e orientar o público. A partir de agora, você está pronto para deixar-se levar pela magia do Parque Estadual de Vila Velha. Desfrute de cada detalhe que faz dessa região
uma das mais encantadoras do estado e do Brasil. Sinta toda a energia das lendas e belezas naturais que apenas a Cidade Perdida de Pedra pode nos reservar. Aproveite e volte a nos visitar. Você será sempre bem-vindo.